Quando a gente se conheceu, né, a Rosa me procurou porque ela tinha uma dor no joelho e ela já fazia treinamento de musculação, já competia, né? E aí ela me procurou porque orientaram ela que eu entendia sobre o assunto, né? E aí a gente começou esse trabalho de fazer um trabalho específico mesmo para o joelho dela. Lembra disso? Eu não subia nem na escada, né, Marcela? Você lembra? Eu tava, como eu iniciei no mountain bike especificamente, sem nunca ter treinado musculação antes, e eu perdi muito peso, eu treinava muita bicicleta e isso automaticamente me ajudou, propiciou para que eu tivesse a lesão. E eu cheguei num estado bem crítico. Quando ela chegou, ela não agachava, né? Não. Ela não subia escada. Eu fui fazer um teste com ela, falei assim, Rosinha, sobe esse degrau aqui pra mim. Ela travou. Não consigo. E ela chegou com um laudo de que não posso fazer agachamento, não posso fazer leg. Isso aí. E aí eu fiz assim, meu Deus, como que eu vou orientar essa pessoa? Porque ela já vem com isso construído e, na verdade, pode se agachar, pode se fazer um leg, depende da fase que está, até porque se agacha o tempo inteiro quando você vai no vaso, quando você vai levantar da cadeira. Então eu tinha que quebrar isso, mostrar confiança em relação ao meu serviço para ela poder se entregar ali no tratamento. E aí foi um trabalho árduo, assim, para ela perder esse medo de subir escada, de agachar, mas foi bem bacana, né? Sim, eu tinha muito medo, eu tinha muita resistência inicialmente de tudo que você pedia, faz isso, faz aquilo, eu ficava muito resistente, sim. Aí a gente fez um trabalho bem bacana, evoluiu, controlou dor, e aí ela começou a treinar para competição. E quando foi em 2019, a gente sentou e falou assim, né, esse é seu ano, você já tá equilibrada, já tá fazendo a nutrição, já tá organizando aí. E aí... Comecei a treinar, né, Marcela, planilhado, né, eu ia começar a treinar planilhado, tava com acompanhamento, me federei dentro do estado. Era o ano, a gente sentou e falou, vai ser seu ano esse ano. Foi. E aí, quando foi em abril, né, de 2019, foi até engraçado, porque a festa do espaço, que eu inaugurei o espaço, foi um dia antes, ela estava lá na festa, me ajudou, toda radiante. No dia seguinte, quando foi 10 horas da manhã, meu celular tocou. E aí, na hora que eu peguei o celular, Rosinha sofreu acidente. O quê? Aí eu fiquei parada assim na sala. Fiquei em coma, tive uma lesão na face, quebrei a clavícula, fiquei com a clavícula quebrada na UTI para recuperar primeiro da parte do traumatismo, para depois operar a clavícula. E quando eu volto, 32 dias depois daquilo tudo, é o processo de reabilitação mais inseguro que eu vivi na minha vida. Por que acontece? Como ela teve um traumatismo craniano, o mais importante no momento era cuidar desse traumatismo, né? E não a clavícula em si. Então, não pôde se fazer uma intervenção na clavícula primeiro. Então, ela ficou muito tempo sem mexer nele. Então, quanto mais tempo você fica, mais perda você tem, né? De ADM, de força. Então, quando a gente foi fazer essa reabilitação da parte de ombro, foi muito trabalhoso. Eu lembro que teve uma época que ela chegou a ficar até com medo. Se eu chegava na casa dela, ela estava resistente, porque ela não pôde ser feito antes, porque o traumatismo craniano era mais importante. Então, ela ficou no CTI, eu ia lá, acompanhava, visitava. E aí eu lembro direitinho, né, da minha parte, apesar de eu ter as duas áreas, eu tenho educação física e fisioterapia, eu fiz a fisioterapia para complementar a educação física. O que é isso? Para eu conseguir dar um atendimento melhor, mas eu não me considerava fisioterapeuta. E eu lembro que quando a Rosinha sofreu um acidente, eu fiz assim, meu Deus, se essa menina sai desse acidente, eu vou atender ela todos os dias até ela andar. O meu diagnóstico não era bom, né, Marcela? Tipo, de todas as possibilidades. Será que vai andar? Talvez nem pedalar nunca mais. Pode comprometer a fala, coordenação motora. Acho que a primeira coisa é, será que vai sobreviver? Será que vai sobreviver? Foi a pergunta, né? Sim. Depois que sobreviveu, será que vai andar? Vai falar? Né? Vai ter as suas funcionalidades ali, vamos colocar, básicas. E aí eu fiz esse compromisso comigo mesmo. Você vai ter que virar a chave, você vai ter que se considerar fisioterapeuta, até porque você não vai deixar ela na mão de qualquer pessoa, não. É porque, assim, tinha um envolvimento maior do que só uma aluna que sofreu um acidente, né? Na verdade, eu tenho esse problema. Eu me envolvo demais nas coisas. Então, eu peguei esse problema pra mim e falei, não, vou atender ela todos os dias independente. Não pensei em nada, vou atender ela todos os dias até ela andar. E aí, enquanto ela estava no hospital, né, eu não pude fazer muita coisa, fisioterapia nem nada. E aí ela foi pra casa. O que é legal falar? Como essa menina é uma atleta, ela tem uma cabeça de atleta.
Na verdade, isso tem muito a ver com a infância dela, que eu acho que ela pode contar um pouquinho depois pra gente. Ela tem uma cabeça de atleta, então ela tinha toda uma disciplina que ela seguia depois que ela foi pra casa, né? Sim, sim. Fora o mamão com chia. Marcela chegava lá, eu falava assim, já comi o mamão com chia, já fiz tudo direitinho. E fora o acompanhamento, né, a parte que você ficava comigo todo momento, tinha o deverzinho de casa para fazer, catar feijão na pinça, fazer caligrafia, tudo para poder voltar a minha coordenação, fazer as minhas voltinhas na garagem. E aí ela chegava e eu ficava toda satisfeita. Marcela, eu fiz tudo direitinho que precisava fazer. Até o belo dia que essa menina vazou lá com uma mini bicicletinha florentina. Você lembra da Florentina? É porque eu pensava assim, eu sempre penso nisso, a gente tem que tentar resgatar o que faz sentido para a pessoa. E a bike é o que faz sentido para ela. Então, se a pessoa está debilitada, está naquela situação vulnerável ali, é interessante você resgatar um pouquinho o que faz sentido para ela, que aquilo vai trazer ela, né? E eu pensava, meu Deus, tá, ela não tá andando, mal segurando o tronco, o que nós vamos fazer? Aí, conforme a gente foi fazendo a evolução, que ela já tinha controle de tronco, ficava sentada, mas ela não andava, eu arrumei uma bicicletinha portátil e levei pra ela. Foi um encantamento dela, assim. Foi. Mas, tipo assim, é como se ela tivesse resgatado. Eu ainda tenho possibilidade de uma bike. De uma bike, e eu tocava o pezinho ali e ficava olhando assim pra frente e pensava, nossa, daqui a pouco eu tô pedalando de novo. E aí a Marcela olhava pra mim, tipo, calma, tá? Calma. Tipo assim, vamos lá, devagar. Encantador aquilo ali, encantador. Porque eu acho que você pegou nessa parte minha de fragilidade. A bicicleta, a mesma bicicleta que me fez sofrer o acidente, que eu caí na bicicleta, é a mesma bicicleta que me tirou da morte. Né? Porque tem essa história também de como que ela entrou pra bike, né? Como ela entrou pra bike, a bike salvou ela. E foi a mesma também, né? A mesma que me acidentou. Então, foi maravilhoso. Eu queria resgatar todos os dias a possibilidade de estar melhor para poder voltar a pedalar. Sim, eu não acreditava naquele laudo médico. Ah, não. Primeiro você precisa andar, primeiro você precisa falar. Sim, mas eu vou voltar a pedalar. Sabia desde o primeiro dia que eu ia voltar a pedalar. Se eu ia competir, eu não sabia, mas pedalar eu tinha certeza que eu ia. É porque também tinha toda uma questão de... Ela não lembra do acidente. Sim. Quem lembra do acidente somos nós, né? Que acompanhamos. A irmã dela que estava no dia do acidente, eu que vim no hospital. Então a gente criou todo-se um medo. Todo-se uma questão ali. Tanto que eu acho, né, Marcela, que é muito mais difícil para vocês, foi durante o primeiro passo, quando eu resolvi voltar, por essa questão, né? Por eu não lembrar, eu não lembro do momento exato do acidente. Eu lembro de todo o pedal que eu fiz no dia do acidente e depois saindo do hospital e do processo de recuperação, que foi muito longo. E isso acaba caindo naquela questão de como quem lembra do seu acidente não queria que você voltasse a pedalar, não queria que você tivesse esse pensamento. E você resgatava isso como uma forma de sair daquela posição. E eu vi isso e falei, vou levar uma bicicleta. E a gente botou o nome da bicicleta. A bicicleta chama Filomena. E as bicicletas dela têm nome. Porque ela era muito magrinha, Filomena. Muito magrinha. Um pedacinho de pau, assim. É legal contar, né, Rosinha, que o dia que eu fazendo fisioterapia nela, aí ela deixou eu... tem essa parte da surpresa, né, Marcelo? Foi foda, não foi? Ela deixou eu fazer a fisioterapia nela inteira. Aí na hora que acabou, ela falou assim, senta aqui. Ela sentadinha na cama. Eu ainda ficava sentada e eu caminhava só com o seu apoio, lembra? Eu ainda não caminhava sozinha, né? Sim. Isso já com o tempo de evolução, né? Sim. Aí ela senta, fica aqui na minha frente. Aí ela levantou, saiu andando. Gente, não tem noção. Como é que eu chorei? E aí a fisioterapia fez sentido. Falei, velho... Tá dando certo! Eu sou fisioterapeuta. E aí é legal porque... querendo ou não, a Rosinha teve importância nessa minha área, nessa minha profissão, né? Porque me abriu os olhos que eu tenho esse lado de fisioterapia e que eu acho que é o mais importante. Às vezes, algumas pessoas têm mais conhecimento que eu, mas eu acho que a fisioterapia, você tem que ser muito humano e se importar com o outro. Isso eu tenho muito. Então, eu podia não saber a situação dela, mas eu chegava em casa, sentava, estudava. E na época, eu atendia de 6 a meio-dia e de 2 às 10. Aí eu coloquei, da noite. Aí eu coloquei ela 1h da tarde. Eu ia todo dia lá, 1h da tarde. Porque eu prometi que se ela saísse disso, eu ia atender ela. Eu ia lá atender. E aí ela andou, levantou, andou. Caraca, como que eu chorava. Foi. E aí ela tem esse papel importante, assim, de hoje em dia o espaço ter esse braço forte na fisioterapia, né? Porque eu virei a chave
E aí acabei estudando um pouco mais e trazendo outros profissionais para trabalhar, né, com a fisioterapia. Acho que é legal agora a gente falar também de quando ela decide competir de novo. E essa evolução foi só acontecendo, né, Marcela? E depois foi tudo voltando ao normal, 100%. Até que 9 meses depois desse acidente horrível, eu pego minha bicicleta e saio pela primeira vez para fazer o meu primeiro pedalzinho. E a gente continua com a fisioterapia, continua com o trabalho de fortalecimento, né, Marcela? Durante esse tempo todo. Eu falo, eu preciso voltar para uma prova para saber se eu quero continuar competindo ou se eu vou pedalar por lazer, por esporte. E eu só vou conseguir decidir isso em uma prova. Como a gente estava num cenário de pandemia muito grande, eles adiaram algumas provas, e aí, final de 2021, tinha um campeonato mineiro e brasileiro. Já ia pontuar de uma vez só. Eu falei, eu quero ir para lá, vou voltar nessa. Não vou voltar numa provinha, não, vamos voltar num provão. E a Marcela, eu vou junto. E foi, né, Marcela? Foi a coisa mais louca, porque como eu falei, como eu disse, eu lembrava dela no acidente. É até legal lembrar isso, por muito tempo eu dando personal para ela. Às vezes eu botava ela mais eufórica, aí ela no treino, né? Ela deitava e fechava o olho, assim, tipo, recuperando. Eu lembrava dela no hospital. Eu já ficava meio desesperada. Então imagina o meu desespero na hora que eu vi ela em cima da bike. Na hora que ela subiu na bike na competição pra sair, você tá doido. Eu só chorava. Só chorava. E aí, tipo assim, alinhar ali pra poder sair de novo, olhar pro lado, ver a Marcela, ver todo mundo que tava junto comigo. Falar, caramba, eu voltei, né? Eu vou de novo. E aí eu saio do Campeonato Mineiro Brasileiro. Uma única prova que eu fiz no ano, depois de tudo que eu passei, com o título de 7ª do Brasil. E, caramba, eu preciso voltar para isso. É isso que me dá vida, é isso que eu quero fazer. Eu quero competir de novo, ó. E aí eu volto para casa assim, com a cabeça a mil. 2022, desde quando eu comecei a competir, isso faz 8 anos, foi o ano que eu mais participei de provas. Eu peguei 10 provas em 12 meses. Praticamente todo mês eu estava correndo. E assim, só lembrava. Cara, não tem que reclamar de nada, não tem que reclamar de nada. Só agradecer, só o fato de ter voltado, de estar viva, de ter tido a oportunidade de dar continuidade no meu ciclo, que não foi encerrado lá em 2019, já é uma grande vitória para mim. E depois agradecer por ter tido a oportunidade de ter por perto de mim pessoas tão incríveis, tão maravilhosas, que me fizeram esse acompanhamento multidisciplinar e que é importantíssimo. É legal lembrar disso, né? Também. Eu lembro que ela ficou em tratamento na mãe dela, né? E são culturas diferentes. A mãe dela, ela come carne de porco, ela comia leite, comia farinha. E eu acompanhava ela, eu sabia que a Rosinha tinha intolerância. Tem, né? Intolerância a isso, se sente mal. E aí eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou falar com a família? Você foi que ela não pode ficar mundo, comendo né, isso tudo. Eu falei, peraí. Vou chamar uma equipe para me ajudar. Entrei em contato com a Mona, falei, Mona, pelo amor de Deus, atende ela. A Mona é nutricionista dela. Mandei mensagem para a Érica Delassi, fonoaudióloga, falei, Érica, eu preciso que atende ela, pelo amor de Deus, porque ela não estava falando direito, né? Tinha toda uma questão, então eu montei uma equipe, eu de fisioterapeuta, educadora física, a Mona de nutricionista. E a Marcela foi responsável por montar essa equipe, foi? A Érica de fono, todo mundo atendendo ela para isso voltar. Aí eu botei a nutricionista, porque aí a nutricionista conversava com a mãe dela para entender que o que ela estava botando ela para comer não podia, né? Porque eles têm uma cultura diferente, né? Isso também é legal de lembrar, porque falei, não vai dar certo só eu aqui, tem que chamar mais gente. Aí eu fiz essa confusão. E isso pega essa parte humanizada sua também, porque você não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, né, Marcela? É muito louco se você for parar pra pensar, tipo, você pega essa parte humanizada sua, nossa, a Rosinha tá comendo errado, deixa eu ver uma nutricionista, ela não tá falando direito, deixa eu ver uma fono, e aí foi vazando todo mundo lá, e eu olhava pra você assim, você fica bem. Tipo assim, eu só confiava, né? Como eu faço até hoje, eu só confio. Tem que até agradecer as meninas, né? Porque elas entraram no barco. Sim. Mas essa questão humanizada é porque eu realmente acredito que a gente tem que se importar, velho. Se for fazer só por fazer, não tem graça, né? Não vim no mundo pra vender aquele negócio que a gente não pode falar. Não tô aqui de passagem. Então a gente tem que fazer mudança nas pessoas ao redor, eu acredito muito nisso. E aí, quando ela decidiu voltar a competir, eu falei, então tá, vamos montar uma estrutura pra você voltar a competir. Você precisa de fazer treinamento de força, voltar pra bike, você precisa de fazer liberação miofascial, precisa de fazer avaliação de vez em quando, né?
e que é o trabalho que a gente fornece na parceria com ela no espaço, né? De estruturar esse serviço para ela poder performar na bike. E aí são 5 anos, né? Depois do acidente, nessa pegada. E agora, gente, é o ano dela. Né? Não é? Nem pode falar isso, vai. A última vez que eu falei isso não deu certo, né? Mas não, deu. Vamos colocar que deu. Porque deu porque em 2022 eu vivi tudo que eu ia viver em 2019, né? Sim, e 2019, por mais que se você tiver uma cabeça igual você tem, o acidente, ele te trouxe outras coisas, né? Ser uma pessoa muito melhor depois do acidente. Então, eu acho que vamos colocar que foi o ano dela, apesar do acidente. Ela teve um restart, sim, zerou, começou de novo. E aí, esse ano vai ser o ano dela. Quando eu digo o ano dela, não necessariamente que ela vai trazer medalha, vai trazer pódio, mas só dela estar na prova que ela vai entrar aí, conta pra gente. Assim, a sensação, acho que depois que passar 2024, não vou aposentar do ciclismo, né? Não pretendo aposentar nunca, mas assim, é aquele estágio, 10 anos, né? Pedalando, 8 anos competindo, você fala assim, caramba, eu vou para lá, né? E aí tem que ter toda mais uma estrutura emocional preparada para encarar o que eu vou encarar, física também, mas emocional também. E 2024, Marcela, a gente vai junto, porque você está junto comigo nessa, né? Há tanto tempo, no Pan-Americano. Vamos receber uma etapa do Pan-Americano no Brasil. Já teve Tem noção? Carangola sendo representada no Pan-Americano, gente. Isso é muito fantástico. Já teve a primeira etapa nos Estados Unidos, a segunda no México, e aí vai fechar aqui no Brasil. E eu vou estar lá dentro da minha categoria, representando, vestindo a camisa do nosso país. E eu estou muito feliz com isso, muito feliz, muito agradecida por 2019 ter sido o meu ano em outro aspecto, mas 2023, 2024 eu tá podendo viver isso no ciclismo. Eu acho legal falar também, porque assim, a Rosinha, ela representa um pouco do que é a cultura do espaço, assim, do que eu acredito, sabe? Eu acredito muito no esporte. Realmente. Eu acho que o esporte muda a vida. Real. E você essa... Deixa isso claro, porque a bike te tirou, né, da situação de obesidade, da situação que você estava de várias comorbidades. Então, eu acredito muito que o esporte muda a vida e se a gente pudesse desenvolver mais isso nas pessoas desde a base, seria muito interessante. A gente utiliza no dia a dia muita coisa que o esporte desenvolve, que é disciplina, que é organização, que é resiliência, que é entender que as coisas é um processo, né? Sim. E não de uma hora para outra. Então, sim, o esporte traz muito isso. Você, com a sua história, mostra que é realmente isso que eu acredito. Então, acho que essa parceria vem muito disso, assim, de você ser o símbolo do que eu acredito no esporte. Conta um pouquinho sim, de como que... Por que você caiu na bike? Né? Não caiu de cair. Por que você começou a pedalar? Eu comecei a andar de bicicleta em 2015, por indicação médica. 2014, final de 2014, por indicação médica. Eu nunca fui inserida na atividade física na minha vida. A parte que todo mundo brincava ou treinava, eu estava trabalhando, que foi o período de criança, de adolescente. E aí eu começo a pedalar por indicação médica, porque eu fui no médico e falei assim, doutor, eu trabalho numa empresa, eu não consigo colocar sandália no meu pé tá ficando inchado o dia todo, eu tenho que ficar de chinelo e meu patrão tá me chamando a atenção, porque eu represento essa empresa e eu fico de chinelo o dia todo. E eu vim aqui que eu tô com algum problema de circulação. Ele falou, não, a gente vai fazer todos os exames necessários, mas você não tem nenhum problema de circulação. Eu lembro que ele me perguntou assim, Marcelo, quantos anos tem sua mãe? Eu falei com ele, ele falou, do jeito que você tá, quando você chegar na idade da sua mãe, você nem anda. Você tem 27 anos e você tá obesa, menina. Você tá acima do peso. Você não faz atividade física nenhuma. Eu falei, não, doutor, eu vou pro trabalho, do trabalho eu já saio pra faculdade, eu não tenho tempo. Ele falou, sabe aquela bicicletinha velha que todo mundo tem em casa, parada? Então, pega essa bicicletinha e vai andar. Anda durante a semana, vai na sua mãe nela, sua mãe mora longe. Pega final de semana, dá uma voltinha de bicicleta. E aí, tipo assim, naquela rotina que eu tava vivendo ali naquele momento, a bicicleta é o que ia encaixar. E eu comecei na minha mãe de bicicleta. Final de semana eu pegava aqui de Carangola, ia até no Bela Vista, Sentido Espera Feliz de bicicleta. Eu levava, nossa, eu adoro falar desse tempo.
primeiro tempo que eu gastei, na época eu morava no Coroado, até o Bela Vista, foi 2 horas e 55 minutos. Hoje eu vou com 13 minutos. No melhor tempo. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E é legal porque, assim, essa história, ela contextualiza a questão que não tem idade, né? Não tem idade. Não tem idade pra você começar a movimentar. 27 anos. Não tem idade. Anos. E todo mundo precisa se movimentar. Que aí é o que eu falo, de novo. A história da Rosinha, ela se linka ao que eu acredito em relação à atividade física, não só do esporte, mas em relação à atividade física, que muda a vida. E aí eu começo a andar de bicicleta, começo a fazer um acompanhamento nutricional, começo a emagrecer, começo a participar de eventos ciclísticos que tem aqui na nossa região, a pedalar com mais constância, a ter a bicicleta como um esporte mesmo. Ela não era só para eu ir ali e aqui. Eu andava de bicicleta, comprei equipamentos, troquei de bicicleta, e aí esse processo foi se construindo. E aí, 2 anos depois, eu já estava... participei de um evento que tinha uma premiação de um segmento na cidade de Varriçai, e aí quem passasse lá primeiro ganharia uma cesta de prêmio. E aí, eu, como estava tendo essa constância de treino, eu passei lá primeiro, e aí chegou um cara perto de mim e falou assim: por que você não participa de competição? Não, meu cenário competitivo é muito caro, tem que fazer parceria, eu vou gastar muito, eu não tenho condição financeira para isso. Ele falou: não, vai ter uma provinha aqui pertinho, Manhuaçu, me passa seu telefone aí, eu vou te mandar o link, você faz a inscrição e vai lá. E aí eu fui para essa provinha, falei até que assim, a gente vai aprendendo depois muita coisa, né, com relação a estar inserida dentro do esporte. Eu pego uma premiação em 4º lugar geral feminino e eu subo no pódio de calça jeans. Eu não tinha nem levado a roupa direito para poder... Eu levei a roupa para me pedalar e eu não sabia que tinha que ter depois para poder subir no pódio, tá? Com a roupa direitinho. Eu subi no pódio de calça jeans. Falei: moço, é isso aqui que eu tenho. E ele me olhou assim, tipo, eu tô lá, levantando para fazer no pódio de calça jeans. Aí eu começo a estar inserida dentro do cenário competitivo. 2017, que foi o ano que eu comecei a competir, e 2018, eu participei de algumas provas regionais, não era federada, e eu estava me conhecendo e conhecendo sobre o esporte também. E aí, em 2019, que eu me federo, que era para ser o ano, eu tenho essa paralisação que foi o acidente. Você consegue linkar o que é que eu acredito muito que tem muitas coisas que tem a ver com infância, criação, né? Que te faz ter essa cabeça? Você tem uma cabeça diferenciada. Cabeça de atleta. Cabeça de atleta. Eu acho que assim, eu morei muito tempo na zona rural, até os 22 anos. A minha família, eu sou irmã de 7, nós somos 8 lá em casa. E meus irmãos nenhum puderam estudar, ter oportunidade de estudar. Difícil falar disso, hein? Difícil falar disso. E aí meu pai tinha uma charrete, e meu pai falava assim com a minha mãe: Helena, Rosinha vai estudar. E aí vamos lá na escola ver o que a gente consegue fazer para ela. Eu morava em Cafarnaum. Cafarnaum pertence a Faria Lemos. Foi lá na escola e falou assim: minha filha quer estudar e eu moro muito longe de onde a Kombi escolar vai lá no Cafarnaum, mas eu consigo levá-la de charrete até lá 2 vezes por semana, tem como? E aí a diretora da escola aceitou essa doideira, né? E aí eu estudo o ensino fundamental, o ensino médio, até o 8º ano, e indo na escola 2 vezes por semana. E tendo que dar conta, porque eu chegava em casa e minha mãe falava: ó, seus irmãos nenhum teve oportunidade de estudar, então você pega, vai lá, faz o dever de casa, faz direito. E aí, assim, é muito difícil falar dessa história, porque assim, eu sei o quanto todos os meus irmãos queriam ter tido essa oportunidade, queriam ter estudado, não tiveram. E eu tive, meu pai me levava, deixava lá, falava comigo assim: ó, entra na Kombi, minha filha, vai para a escola, honra seu pai, honra sua mãe, honra seus irmãos. Então, meio que desde nova, Marcelo, eu fui tendo essa cobrança, talvez dentro de casa, com relação à questão da disciplina, sabe? De tipo assim, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer. Eu me cobrei isso muito desde nova. Eu nunca brinquei de boneca, eu não sei de nenhum jogo. Hoje, Rosinha, aconteceu isso na infância, teve esse jogo, você sabe disso? Eu não sei, eu não conheço nada. Eu conheço a Barbie porque eu via a Barbie da televisão. E aí eu acho que essa cobrança, quando você me faz essa pergunta, acho que essa cobrança por parte familiar de que eu tinha que dar conta, de que eu tinha que honrar pai e mãe, irmãos, por estar numa realidade diferente
do que a minha família passou muito. E perceber que só você teve a oportunidade de estudar, então você tinha que fazer. Eu tinha que fazer. E aí eu fui desenvolvendo com isso. E eu sempre fui apaixonada com relação ao esporte. O que você teve inserida lá quando pequena, Rosinha, no esporte? Quando eu tinha tempo, eu brincava de pique com os meus irmãos. Eu jogava bolinha de gude. Eu nunca peguei numa boneca para brincar, mas eu corria para lá e para cá. Era pique-bandeira, era peteca, andava de bicicleta na roça. A minha pergunta, porque assim, virar atleta mesmo, você virou em 2018. Isso. Mas se você for parar para pensar, você tinha esses comportamentos que um atleta precisa ter, de disciplina, de foco, no seu serviço? No meu serviço. Você sempre teve? Sim. Por mais que você não tinha não era atleta em esporte, mas você tinha os padrões necessários que a gente tem no esporte no serviço. Tudo né? que eu sempre tentei pegar para fazer, eu queria fazer bem feito, com um certo perfeccionismo. Por conta dessa cobrança que eu acho que foi desenvolvida lá no período da infância. Sim. Então, assim, depois quando eu paro de estudar, quando eu saio da roça, eu mudo para a cidade, eu começo a trabalhar, eu queria ser melhor, eu queria fazer tudo perfeito. Eu sempre me cobrei muito isso. A oportunidade de ser atleta, opa, peraí, eu quero ser boa, né? E aí eu entro para ser atleta numa categoria que eu não queria. Eu sempre me deslumbrei com a elite dentro do ciclismo. Nossa, eu quero ir para a elite, porque a elite é a melhor, né, gente? A elite é a melhor. Mas eu já entro tão tarde, eu já entro num período tão tardio que eu não tinha nem essa capacidade, não por uma questão de idade, mas até mesmo do que a vida de um atleta de elite exige. Uhum. E eu não tinha. E eu já entro dentro da Master. Eu entro na Sub-30 e logo em seguida eu já migro para a Master assim que eu faço 30 anos. E aí, assim, eu não quero ser na Master a melhor, entendeu? Eu quero federar, eu quero ver minha pontuação dentro do estado. A gente já sabe o segredo. Essa cabeça vem lá da infância, quando seus pais te estimulavam isso. Rosinha, conta pra gente. Toda atleta tem um ritual pré-prova. O que você arruma? Eu gosto muito de me conectar, Marcela, com a minha verdade, sabe? E entender de onde eu vim, o porquê que eu tô fazendo isso. E isso acontece em competição, quando eu entro naquele flow, eu tô ali com 4 horas de competição, não é de treino, e aí eu entro nesse flow. Eu já participei de provas de 9 horas seguidas, e aí eu entro nesse flow e me conecto com essa verdade, e tento entender o propósito daquilo tudo, sempre. Isso é uma forma mental que acontece até antes mesmo. Eu vou largar, eu sento na minha cama, eu começo a mentalizar isso tudo. E tem a parte prática que é indispensável. Eu faço alongamento, eu faço mobilidade, sabe? E eu coloco uma música gostosa enquanto eu tô ali, eu vou largar daqui a pouco e, tipo assim, começo a viver aquilo ali, fecho a cabeça, fecho os olhos, coloco a mãozinha naquela posição de guidão de bike. Aí eu tenho o trajeto analisado aqui, ó, na minha cabeça. Aí eu fiz. Você estuda antes a prova? Estudo antes a prova, estudo altimetria, estudo parte de trilha, parte técnica, o que eu vou viver. E eu gosto muito de fazer essa simulação. Normalmente eu estou em algum local, na cama do hotel, onde seja. Se tiver uma varandinha, então já tomo meu café da manhã, sento lá, posiciono, coloco a minha mãozinha, fecho os olhos e vou com o fone, escutando aquela música e vivendo. Ó, tô fazendo aqui, tô até sentindo. E isso é maravilhoso, sabe? Isso é maravilhoso. Eu sou da maratona, eu sou da resistência, e eu gosto disso. Eu gosto dos 40 minutos pós-largada, sabe? E aí eu me conecto e aí eu só vou. Você sabe que isso tudo que você falou, de novo, mostra a sua cabeça de atleta, né? Essa questão de entender aonde você quer chegar para aguentar o processo. Sim, é muito cabeça de atleta. Eu acho que todos nós, sabe? Assim, pra vida, se a gente souber onde a gente quer chegar, qual que é a nossa prioridade, qual que é o nosso objetivo, tudo se torna mais fácil e melhor. Porque, assim, a vida é uma eterna passagem para todos nós. A única certeza que a gente tem é que a gente nasce e vai embora um dia. Então, tipo assim, onde você quer chegar, Marcela? Onde você quer chegar com o seu negócio? Eu acredito muito nisso. Sabe? Onde você quer estar daqui a tanto tempo? E aí, tipo assim, às vezes as pessoas falam com a gente assim, tá, mas e se acontecer alguma coisa no meio do caminho, eu não posso chegar. Mas se eu chegar, eu quero chegar bem. É igual o processo de velhice, né? Se você chega... Eu posso não chegar na velhice, mas se você chegar, Rosinha, você quer chegar como? Eu quero chegar bem. Eu quero ser aquela velhinha ativa na praia, correndo, jogando e é isso que eu falo da cabeça de atleta, é que como o esporte é importante, porque é essa cabeça de aonde eu quero chegar e o processo, você coloca isso em qualquer coisa. Sim. Se você for empreender, se você for um profissional.
Então, o esporte é muito importante nisso. Sim. Agora, conta pra gente, essa caixinha rosa aí, você trouxe alguma coisa? Trouxe várias coisinhas. Deixa eu pegar essa caixinha rosa aqui. Tem história aí dentro? Tem história. Tem um pouquinho de... Ó, tem muita história. Deixa eu chegar um pouquinho aqui. Na verdade, tem muita história em tudo, mas assim, nesses 8 anos de competição, como se isso aqui fosse uma história resumida. Isso aqui é uma peça importantíssima que fica lá de relíquia. Esse aqui como pode ver aqui, ó, tem uns amassadinhos. O capacete aqui. do acidente? É o capacete do acidente. Até mesmo a gente trazer, Marcela, a consciência, né, para as pessoas, a importância de estar com esse equipamento aqui, que não é luxo, que não é bonitinho, que não é feinho, que é necessário. E a todo momento o médico fala comigo, né, que se eu não tô com esse capacete, minha cabeça, meus miolinhos tinham virado 1000. Isso aqui protegeu demais a minha cabeça. Hoje eu não uso mais, mas eu tenho ele lá para olhar para ele. Você bateu a cabeça no meio-fio, não foi? Eu vou em cima de um carro, bato um carro que estava parado, passo por cima dele e caio com a cabeça no meio-fio. Então, gente, vamos usar capacete, hein? E de boa qualidade. De boa qualidade. Não economiza no capacete. Aí aqui, ó, eu trouxe algumas medalhas. Eu vou começar por essa aqui. Eu já participei de algumas ultramaratonas na minha vida, mas essa aqui de 2023, ela foi a maior. Por que ela foi a maior? Porque eu participei em 2 dias de 198 km de bike. No primeiro dia, 7 horas de prova, no segundo dia, 9 horas. E aí, se eu fizesse o primeiro dia, eu ganhava essa medalhazinha aqui. Ah, legal. E aí, eu só ia completar essa medalha se eu fizesse o segundo dia. E aí, eu completava ela aqui, ó. E foi a Ultramaratona Sertão Diamante, todo mundo conhece, federada dentro do meu estado. Uma prova altimétrica de uma exigência mental e física muito grande. A maior que eu participei na minha vida até hoje. Esse aqui, 2022, como eu falei, que foi o ano que eu mais competi, né, que eu volto oficialmente de tudo que aconteceu. Eu saio com o título de 5ª do Brasil e 5ª do estado de Minas Gerais, em Lagoa da Prata, Campeonato Mineiro e Brasileiro. Então, foi bem representativo para mim fechar o ano com esse título. Eu trouxe muitas medalhas, não tem jeito. Participar do Xterra e Bitpoca foi maravilhoso, foi uma ultramaratona que eu vivi também. E por que essa medalha representa muito? Porque foi a prova que eu mais sofri quedas. Eu tive 6 quedas, eu cheguei muito machucada, cheguei muito roxa, isso foi no primeiro dia, no outro dia eu tinha que largar de novo e completar para ganhar essa outra lindona aqui. Então, essas 2 aqui foram de Bitpoca. E trouxe um troféuzinho também, que me levou ao lugar mais alto do pódio. Isso aqui foi quando eu fui campeã da edição do Inox Bike, prova que eu também participei em 2022, eu nunca tinha subido no lugar mais alto do pódio, e aí esse dia chegou. E acho que é isso. Então agora você tá em que posição no calendário? Só pra galera entender. Eu tô em 4º hoje, sem iniciar ainda, né? Eu vou dar start esse final de semana agora, no próximo dia 19. Eu tô participando da 3ª etapa da Copa Internacional. E aí eu já volto, Marcela, e com 20 dias eu vou pro Pan-Americano. Mas 4º o quê? Brasileiro? Brasileiro. Eita. E aí eu volto e já vou pro Pan-Americano. E é isso. Agora eu vou fazer umas perguntinhas bate rápido, assim. Você me responde. Beleza? Beleza. Vamos lá. Então vamos lá. Esporte. Bicicleta. Bicicleta. Eu amo. Eu amo incondicional. A bicicleta salva vidas. O esporte salva vidas, mas a bicicleta salvou a minha vida. Uhum. Bike. Marca? Não, bike, uai. O que te veio na cabeça de bike? O que me vem na cabeça de bike? Liberdade. E se você tivesse que deixar uma frase pra galera, o que você deixaria? Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Eu sempre penso isso quando eu lembro desse histórico todo que eu narrei aqui para vocês, de ter começado tarde. Era tarde, não era o momento certo. Era o momento certo. Tudo tem a hora certa. Ai, se eu tivesse começado na bicicleta com 8 anos, eu teria ido para a elite, eu teria ido competir internacionalmente. Talvez não, entendeu? Talvez a minha história era para ser essa. E que todos nós possamos, né? Não desistir de começar tarde e que nós possamos na nossa vida compartilhar, viver com o outro, transformar a vida do outro sobre aquilo que é melhor, mas tentar levar essa cultura do esporte para muitas pessoas que não sabem a importância e a transformação que tem. Eu vou deixar minha frase.
Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Muito bom, muito bom. Marcela, eu queria te agradecer, sabe por quê? Por tantas coisas, mas pelo principal, por estar na minha vida hoje, sabia? Pode abraçar no podcast? Por estar na minha vida hoje, por lá atrás ter me dado essa esperança de que tudo ia voltar a ficar bem, sabe? E de que eu precisava confiar em mim também, de que você ia fazer o seu trabalho maravilhoso. Deus! Maravilhoso, repleto de conhecimento que eu sei que você tem, que eu confio de olhos fechados. Tipo assim, a Marcela vai fazer, a Marcela vai olhar, tá tudo certo. Mas que você me trouxe essa esperança de que, Rosinha, vai dar tudo certo. Continue aí tendo essa disciplina que você já tem, faça a sua parte, vai dar tudo certo. Então, obrigada. Eu sei que você transforma a vida de milhares de pessoas por aí, vai continuar transformando. Galera, vamos fazer esporte, vamos praticar esporte. Eu que agradeço, porque, na verdade, eu acho que relações é troca, né? E a gente tem muita troca, né? Eu aprendi muito com o seu caso, com a sua situação, com a sua vivência. Então é isso, parceria. Então, se vocês quiserem seguir, como que é que te acha no Instagram? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Rosinha MTB no Instagram. Como que te acha no Instagram? Não acha. Vai demorar pra saúde!